nova CPMF. SINDICEC realizou na manhã de hoje a assembleia com a categoria de motoristas. Sindicato em Destaque, editorial. Se você fica calado diante de tudo, então você está colaborando para o caos se instalar em definitivo no nosso país, colocando em risco a democracia e, por extensão, os nossos direitos que foram conquistados, né, com suor e sangue e que foram conquistados na Constituição de 88. A nossa primeira matéria de hoje, conforme foi anunciado, é justamente o resultado da homologação da seleção, né? Edital de número 02/2019, Prefeitura Municipal de Xeramobim, 9 de setembro de 2019. Homologação do resultado final da seleção pública destinada ao preenchimento de vagas ofertada e formação de cadastro de reserva para funções temporárias, né? Então, para não ler aqui o texto, a prefeitura, isso aqui é só um ato administrativo, ou seja, a UES realizou o processo seletivo, né, com os candidatos, publicou o resultado em definitivo, a prefeitura reconhece esse resultado, né, e torna, através desse edital, a homologação, ou seja, aceita o resultado, né? Em seguida, no seu artigo 1º, vai colocar de algumas funções que não foram preenchidas e no item 2, que fica homologado o resultado final da seleção pública em referência divulgado pelo anexo único do comunicado número 73/2019, SEV-US, de 3 de setembro do ano em curso, acima referido, a contar com a data de publicação desse edital para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Xeramobim, 9 de setembro, assinado pelos 4 gestores da assistência, da saúde, da infra e da Secretaria da Educação. Então, nós estamos aguardando. Nós sabemos que foi feita denúncia ao MP pelo fato de ter alguns candidatos ter sido eliminados, tendo atingido o perfil. Estamos aguardando ainda. Tem a questão da ação que vários candidatos impetraram na justiça, justamente aqueles candidatos que tinham sido atingido o perfil e foram eliminados. Estamos aguardando, mas o trâmite está seguindo, né? Tivemos conversando com algumas pessoas ligadas à administração e elas afirmaram que a previsão, né, falando aqui o companheiro citou, né, a previsão é que nesta próxima semana seja publicado o edital de convocação, né, para a apresentação dos candidatos aprovados para assumir as suas funções, né? Então, é isso que a gente vai falar a respeito desse tópico. O segundo é aquilo que ameaça, né, nos ameaça, que é a questão dos impostos, né? Que o Brasil, como eu já falei em outros momentos, possui a carga tributária uma das mais altas, né, que gira em torno de 37%, só que desta, mais da metade é sobre consumo, né, em detrimento de renda e patrimônio, né? Então, o governo ensaiou aí a questão da republicação da CPMF, mas, no entanto, houve aí ele chegou a afirmar, como sempre, né, de que não tinha sido determinação dele, sim, de um funcionário, terminou exonerando o funcionário, mas nós esperamos que essa CPMF não seja resgatada. Sei que, segundo o que foi divulgado pela mídia, na verdade, o que ele quer é justamente diminuir, né, a desoneração na folha de pagamento dos empresários. Né? Ou seja, que agora, né, Bandeira, é saque, depósito, né? Se o dinheiro cai na tua conta, já tira. Se tu vai sacar lá, tira de novo. Enfim, termina sempre repassando,
né, para o contribuinte final, né? Então, com isso, ele quer proteger os grupos de empresários brasileiros, né, de alguns impostos que ele já paga como patronal, que com a proposta da CIPMF, ele quer acabar com a proposta da reforma da Previdência, ele quer acabar com o imposto patronal, né? Aquela contribuição que as empresas repassam para o INSS, ele quer acabar com isso daí. Então, com o CPMF é para suprir essa falha aí. Então, com isso, nós observamos que cada vez mais o governo, o senhor Jair Bolsonaro, protege nitidamente os empresários, em detrimento daquelas pessoas, na sua grande maioria, pessoas simples e humildes, que acreditaram nele, né? Que teve alguns que, por mais paradoxal que seja, que acreditaram e que votaram nele, né? Então, esses estão, infelizmente, os mais pobres que votaram nele são esquecidos pelo próprio governo. Então, essa era a questão, né? Houve um recuo do governo, mas vamos ficar atento que hora ou outra ele deve voltar de novo com um imposto desse tipo, né, que nós pagamos altíssimo, em torno de quase 37%. Então, o que nós queremos é uma reforma tributária para melhorar a vida do trabalhador, né? Uma reforma tributária que realmente melhora a vida daqueles que menos recebem, né? Quem paga imposto no Brasil, temos aqui uma revista, a gente já abordou em outros momentos, mas eu achei pertinente a gente voltar a abordar esse tema de hoje. O sistema tributário brasileiro é injusto porque impõe sacrifício elevado para aqueles que têm renda baixa ou média e alivia aqueles que têm altas rendas, né? Ou seja, os ricos, milionários e até os bilionários, né? A tributação seria mais justa se a maior parte da arrecadação viesse de impostos que incidem de forma direta e significativamente sobre renda e patrimônio e não sobre consumo e serviço, né? Aí nós temos aqui um gráfico, distribuição da arrecadação de impostos no Brasil. 51,3% é sobre bens e serviços, que é aquilo que toda pessoa, né, o consumidor final. 3,9% propriedade, 18,1% renda, Seguridade Social 25%, transações financeiras 1,7%. Quando ele cria, ele coloca para o consumidor final, né? Então, é isso que está errado. É isso que não vale no sistema. Do total de impostos arrecadados, somente 22% vem dos tributos cobrados sobre a renda e o patrimônio. Mais de 50% vem de impostos sobre consumo e serviço. No Brasil, a carga tributária em relação ao PIB é 35%. Observe que a Alemanha é 37%, a Áustria é 42%, mas que a parte injusta é que no Brasil, mais de 50% vai incidir sobre consumo. Isso é que torna, se agrava cada vez mais, né, a pirâmide, né, da desigualdade social no país. Aí nós temos aqui a questão do orçamento federal executado, pago em 2018. A questão, o governo faz corte na área da educação, da saúde, a questão da previdência, as pessoas estão tendo uma enorme dificuldade em ter acesso às políticas públicas, uma enorme dificuldade, e o governo alega que está com dificuldade financeira. Aí quando a gente observa este gráfico aqui, né, se está dando para acompanhar, aí você vai entender o porquê. Tentar aqui, observa aqui, ó, essa pequena parte aqui, próximo ao verde aqui, é da saúde. 4,09%. Aí nós temos aí a educação. A educação vai passa aqui laranja aqui, 3,62%. Aí nós temos a parte da previdência, né, de 24,48%, mas lembra, isso aqui é financiada pelo trabalhador. E observe essa parte aqui, amarelo aqui, ó, amarelo ouro, né? Aqui é justamente
a parte do juro, a amortização da dívida pública, né? Que chega a 40,66%, ou seja, quase 50%. Então, é aqui onde está a injustiça. É justamente aqui que faz com que falte verbas para a educação, para a saúde, para a moradia, segurança pública. É justamente aqui, porque o governo faz uma clara distinção e opção preferencial pelos ricos, né? E para pagar a dívida das empresas brasileiras. Aquela que estão quebradas, sob a negativa que precisava fazer a reforma trabalhista, foi feito o que foi que melhorou na vida das pessoas? Nada. Se agravou cada mais. Então, isso aqui que tem que mudar, né? Essa dívida aqui não é nossa. Essa dívida aqui são dos empresários que durante décadas ganharam rios e rios de dinheiro e ficaram devendo o Estado. E agora, o governo atual quer retirar, né? Ele quer repassar essa conta para o trabalhador. E isso nós não podemos aceitar e nem permitir. Né? Então, hoje pela manhã, nós tivemos uma assembleia lá no sindicato. Foi publicado o edital. O edital foi publicado no finalzinho do mês de agosto. Né? E hoje, tivemos lá pela manhã, a pauta. A convocação era para a categoria de motorista, a pauta defasagem salarial, diárias, horas extras, adicional noturno, insalubridade e assuntos gerais. Nós abrimos a assembleia, abrimos o discurso, fizemos um breve relato dos acontecimentos, e na verdade desde o mês de março que nós estamos tentando negociar junto à administração municipal, categoria de motorista, né, reivindicando reajuste salarial. Mandamos um ofício no dia 20 de março, depois mandamos outro no dia 16 de abril. Houve a reunião no dia 15 de maio, né, e na oportunidade a categoria apresentou uma proposta. E o prefeito, como sempre, argumentando que não tem recurso e etc e tal, mas sem colocar uma mesa de negociação permanente, sem apresentar os números, né? Sem apresentar a despesa, né? Então, nós não aceitamos essa resposta evasiva, que não tem recurso, não tem condições, né? Se nós não sabemos de fato, nós acompanhamos as entradas de alguns recursos federais que são disponibilizados nos sites, mas, no entanto, existem vários outros impostos, vários outros recursos que são arrecadados do município e que o município não tem um canal, né, com transparência para publicar esses valores e nem senta para apresentar. Então, ele colocou uma contraproposta que seria de incorporar 6 diárias. A categoria voltou para se reunir sobre isso, apresentou uma contraproposta e no dia da audiência marcada não tinha nenhum gestor, né? Porque, de certa forma, o gestor da saúde, da educação, da infra e da assistência e o prefeito. Nenhum dos 5 estava aqui em Xerambi na data que ele mesmo havia marcado, né? Aí nós sentamos com o subprocurador, foi feito um estudo de impacto, né? A contraproposta era incorporar R$500, né? Passar o piso para 1.500 para motorista categoria D e para a categoria B 1.300. Né? Foi feito um estudo de impacto, isso daí ficou em torno de 12, 13 mil reais, isso daí para 62 motoristas, que é o total, né, de servidores do município, isso daí não impacta praticamente nada. Né? Então, estava tudo certo, o projeto foi feito, né? Ficou para ser enviado à Câmara no começo de agosto, né, com 1.300 para motorista da categoria B, 1.500 categoria D.
Tem um documento aqui anexo que diz que tem sim viabilidade financeira para isso, né? Só que não foi assinado, nem tampouco foi enviado à Câmara, datado aqui no 1º de agosto. Né? Então, a Assembleia hoje ponderou, né? Mandamos, sem falar que nós mandamos um outro ofício agora em agosto. Tivemos lá 2 ou 3 vezes pedindo uma audiência com o prefeito e com os secretários, mas até hoje não obtivemos resposta. Então, diante disso, diante da morosidade da administração, diante do prefeito não querer sentar com a categoria de motoristas, hoje a Assembleia decretou estado de greve. Né? Então, foi aprovado na Assembleia, diante do não diálogo, diante da não reivindicação da categoria, foi aprovado o estado de greve. Na segunda-feira, nós estaremos comunicando oficialmente ao prefeito que a categoria está em estado de greve. Vamos também solicitar ao presidente da Câmara o espaço na Tribuna Livre de quarta-feira para a gente apresentar, né, essa situação para o Poder Legislativo e pedindo uma audiência com o prefeito. Né? E já tem uma assembleia marcada para o próximo sábado, dia 21, né, no mesmo horário, às 8 horas da manhã, em primeira convocação, ou observado o número de presentes em segunda convocação, às 8h30, no auditório do SINSEC. Né? A categoria chegou no momento que não dá para esperar mais. Né? Desde de março, né, que está querendo sentar para negociar com a administração, e chegou o momento que, como isso não foi atendido, então foi aprovado o estado de greve. Nós sabemos que da responsabilidade, mas o servidor que está sem reajuste há vários anos, né, eles foram reajustados por conta do... Quem passou do concurso de 2014 não teve reajuste nessa categoria. Né? Então o salário está defasado. A categoria D ganhava um pouco mais de 20% em relação à categoria B. Hoje estão ganhando tudo o salário mínimo. Tem a questão das diárias, mas não recebe as diárias em dia. Né? Então está tendo essa dificuldade. A categoria, se você observar, toda hora você está observando que esses profissionais, verdadeiros guerreiros, tanto encaminhando pessoas doentes, equipe médica para o interior, alunos para diversas escolas, tanto aqui no interior de Xeramubim, como também para as universidades em Quixadá. Você pode ver que tem motorista que começa a trabalhar às 6 horas da manhã e encerra por volta de meia-noite. Isso de segunda a sexta, e sem falar que às vezes tem evento final de semana que eles vão. Né? Então, é merecido esse reajuste, esse reconhecimento por parte da administração. Né? Então, nós estamos apoiando sim, a questão ficou muito bem claro que a categoria que vai fazer a luta. Né? Então, já vamos começar, próxima semana nós estaremos na Câmara, estamos com comissão formada, nós temos o eixo de reivindicação, que é justamente o que está aqui no edital. Né? Nós estamos lutando por quê? Pela questão da defasagem salarial, um reajuste salarial, as diárias que não são pagas em tempo real, a questão das horas extras, adicional noturna, a insalubridade, que há quase 2 anos foi aprovada, ele não foi implementado, foi aprovado e sancionado, e não foi implementado ainda. Então, o nosso eixo de luta, de reivindicação é esse. Né? Então, nós acreditamos que o prefeito se sensibilize, né? Se não com os motoristas, né? Mas com a população, porque é justamente a população que vai ser mais prejudicada. Então, já a partir de segunda-feira, os motoristas já vão começar a conversar com as mães, que se não houver uma negociação com a administração, provavelmente, se isso não acontecer até sexta-feira, nós temos uma nova assembleia no dia 21, né, 21 de setembro, e lá pode ser aprovado a indicação de greve, e depois da indicação de greve, em 72 horas úteis, a categoria para. Lógico que nós vamos seguir todo o trâmite legal,
vai ser garantido os 30%, né, que tem que manter, né, da categoria como um todo, mas nós estamos dispostos, e principalmente a categoria, né, está firme na decisão de que, se não houver uma negociação, e que negociação é essa? O prefeito, no mínimo, o prefeito assinar o projeto de lei que já está feito, assinou, enviou para a Câmara, aprovado, sanciona, e o dinheiro cai na conta, a categoria dá para encerrado esse daí. Até lá, né, a categoria está firme e forte. Nós sabemos que a Constituição Federal assegura o direito à greve. Precisamente no seu artigo 9º, que diz: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses a quem deva por meio dele defender. No seu parágrafo único, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º, o abuso cometido sujeito e responsável às penas da lei. Né? Então, é justamente isso. Né? E não existe uma clara definição no meio jurídico que parte do princípio que todo serviço público é essencial. Né? Mas a lei coloca aqui que os serviços essenciais. Então, no entendimento que seria ser garantir 30%, né? Manter 30% trabalhando e o restante, né, aderir à paralisação. Então, nós esperamos que o prefeito receba esta comissão para negociar durante a próxima semana. Né? Caso isso não ocorra, a categoria está decidida, né, e vai continuar com um movimento que é justo, né, que é legal, que é lutar pelos seus direitos e assegurado pela Constituição Federal. Nós já temos o nosso eixo, né, da greve, que é justamente aquilo que foi lido aqui, que é basicamente a questão da defasagem salarial, as diárias, horas extras, adicional noturno e salubridade. Né? Então, esse é o nosso eixo, certo? E nós agora estamos no tópico, né, do estado de greve. Né? Então, o estado de greve é uma situação aprovada pelos trabalhadores, alertando aos governantes, no caso ao governo municipal, que a qualquer momento poderão deflagrar uma greve, né? Que aí, no caso, seria o passo seguinte, que seria o indicativo de greve. Mas nós acreditamos, né, que a administração municipal, sensível à situação dos trabalhadores, né, sensível aos usuários que vão ficar sem transporte, né, a questão das mães, das creches, do ensino fundamental, né? Talvez vai interferir também, dependendo da rota, no ensino médio e o público universitário. Então, já a partir de segunda-feira, os motoristas já estão conversando com os usuários, né? Deixando eles cientes que, se o serviço for interrompido, é por conta de uma falta de diálogo com o prefeito municipal. Aguardamos que ele atenda a reivindicação da categoria, que sente conosco, para que a gente possa encaminhar a reivindicação e a demanda dessa categoria de trabalhadores do serviço público municipal. E só mais uma vez, né, a questão foi aprovado nesta Assembleia, uma outra Assembleia para sábado, dia 21, às 8 horas da manhã, em primeira convocação, observado o número de presentes em segunda convocação, às 8h30, no auditório do Sindicec, situado na rua Dias Ferreira 103, centro, próximo à Ponte Metálica, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a questão de que pé está o retorno do ofício ao prefeito, defasagem salarial, diárias, hora extra, adicional noturno e insalubridade, além do assuntos gerais. Então, com isso, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo pela audiência e lembrando que, segundo nos repassou o setor pessoal, todos os pagamentos referentes ao mês de agosto já foram quitados pela Prefeitura. Né? Agradecer a audiência e convidar
para estarmos juntos no próximo sábado, a partir das 11h30. Boa tarde.